Aleluia. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder estar na igreja, Pai. Sentir o calor dos nossos irmãos, de poder olhar nos olhos. Pai, nada como um culto presencial, Senhor. De participar desse ambiente do Espírito, o ambiente da graça, do favor, da unção. Senhor, nós consagramos a nossa vida nessa manhã para Te servir. Queremos Te dar o nosso melhor culto, a nossa melhor canção. Pai, obrigado, Senhor. Oh, nós Te exaltamos, nós Te bendizemos. Obrigado, Pai, por aqueles irmãos que estão em casa, assistindo de forma online. Pai, hoje é um culto de ceia. Nós lembramos sempre da Tua palavra, Senhor. Tua palavra diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? É uma pergunta, e tem outra: e quem há de permanecer? Aqueles de mãos limpas, coração puro e que não jura enganosamente. Não é de qualquer forma que nós Te servimos, Pai. Não pode ser. Então, Pai, nós consagramos nossa vida, reconhecemos a Tua soberania, confessamos que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor da igreja, o Senhor dessa cidade, o Senhor do Vale do Paraíba, o Senhor dessa nação. Jesus é o Senhor da igreja, Ele é o Rei das nações, Ele é o Príncipe da paz, Ele é o Leão da tribo de Judá. Oh, Ele é a raiz de Davi, Ele é o amado da nossa alma. Te amamos, Senhor. Te amamos, Espírito Santo. Pai, a Tua palavra diz, o apóstolo Paulo falando: eu sou o que sou pela graça de Deus. E Pai, nós não queremos tornar a graça vã na nossa vida. Antes queremos trabalhar, Pai, muito. Para que possamos ser bons dispenseiros, Pai, dos mistérios de Cristo. Obrigado por luz nessa manhã. Obrigado por Sua palavra revelada. Senhor, nós Te pedimos, fala conosco nessa manhã, Pai, e nós vamos Te ouvir. Nos ensina, Pai, nós vamos Te obedecer. E nós vamos cuidar de Te dar toda a honra e toda a glória. Quantos creem e concordam, diga amém. Aleluia. Você pode se assentar. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Aleluia. Que bênção, irmãos, poder pregar para um grupo de pessoas, né? Nos últimos cultos nós estávamos aqui praticamente com a igreja vazia, só o pessoal que trabalha mesmo, né? E hoje nós temos o privilégio de ter alguns irmãos nos acompanhando aqui, e graças a Deus por isso. E é muito melhor, eu confesso para você, ficar pregando para a câmera. Eu sei que tem outras pessoas lá do outro lado, né, nos ouvindo, mas não sei como é que está, não sei se de fato estão assistindo o culto, se estão lá prontos, né, ou se estão só comendo, sentados no sofá. E aqui não, eu fico de olho, aí se tiver alguma coisa errada a gente corrige. Aí, gente, ajeita as coisas aí, é para o Senhor esse culto, amém? E sabe, amado, hoje é um domingo que se comemora o domingo de Páscoa, não é isso? E na verdade você sabe que chocolate não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, na verdade. A Bíblia fala do Cordeiro Pascual, né? Não fala do ovo pascual, né? Então, para de enganar o seu filho, achar que você está dando chocolate e está ensinando alguma coisa certa para ele. Amém, irmãos? Então, a gente precisa ter esse entendimento e entender que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. Amém? E hoje de manhã, essa semana foi uma semana que eu pensei muitas coisas, e não é que eu estou saudosista, não. Eu nem tenho idade para estar saudosista, né, irmão? Sou tão novo ainda. Aleluia. Glória a Deus. Não é não, Celhão? A gente é muito novo, né? Aleluia.
E aí eu pensando sobre algumas coisas, orando, né? E o Senhor começou a tratar coisas comigo. E essa semana, um vídeo veio à tona na internet. E eu estava naquela reunião desse vídeo, quando um homem de Deus trouxe uma palavra sobre a pandemia, sobre uma série de coisas que aconteceria. Isso foi perto do ano 2001. E essa reunião, se eu não me engano, foi no Mato Grosso, se eu não me engano. Eu não lembro se foi no Mato Grosso ou em São Paulo. E aí muitas pessoas que me conhecem, que sabem da minha ligação forte com aquele homem de Deus, pastor David Robertson, começou a mandar para mim: Zé, eu lembrei de você nesse vídeo, eu lembrei de você. Silvia do ministério, Rosilon, um monte de gente, um monte de pessoas começou a mandar para mim. Eu falei: que benção, gente, vocês lembraram de mim. Mas Deus, na realidade, estava falando comigo. Essa semana também, a Vitória, minha filha, me mandou uma música, uma canção, bem antiga, que nós cantávamos logo no início da nossa conversão, 1995, 1997. E eu me lembro que eu puxando água lá da enchente, e eu ouvia muito essa canção, chorei e orei muito ouvindo aquela canção, pedindo para que o Senhor tomasse o lugar dele na minha vida, na minha família, na minha casa. E eu percebi que Deus estava me querendo. Eu pensei: Deus, você está querendo que eu retroceda, que eu olhe para o passado? Ele falou assim: não, filho, eu estou querendo que você volte para o início. Eu quero que você volte às primeiras práticas. E eu comecei a pensar sobre isso. E ele me lembrou da minha vida lá atrás. Ele lembra: você não tinha tanta coisa, você não tinha casa, carro, mas eu tinha você. Essas coisas não te possuía. E eu comecei a pensar sobre isso, amado. E sabe, hoje eu tenho um senso na minha vida que as coisas perderam um valor para mim, sabe? Casa, carro, essas coisas, elas são importantes, mas elas perderam valor para mim. E eu acredito que é por isso que eu as tenho hoje. Porque quando você faz de uma das suas principais buscas o reino de Deus, você vai perceber que essas coisas elas vão ser acrescentadas. Elas não são prioridades na sua vida, elas são resultado de uma busca com Deus. E o Senhor começou a tratar isso comigo. E eu me lembrei de algumas coisas que eu já preguei, que eu já falei. E uma das frases que eu falei aqui há anos atrás também: o importante não é como começamos, e sim como terminamos. E às vezes nós esquecemos disso. Sabe, amado, se você não ter esse cuidado, sabe, de lembrar de onde Deus te tirou, você pode correr o risco de chegar nesses dias e não valorizar algumas coisas que você valorizava antes. Antes você valorizava muito oração, você valorizava os cultos, né? Você valorizava... Eu me lembro, amado, quando eu comecei a vir pregar em Guará, às vezes tinha 2 horas antes, as pessoas estavam na porta da igreja esperando eu chegar de São Paulo. De tanta sede e fome que as pessoas tinham. E sabe, essas pessoas na época, elas estavam vivendo problemas terríveis, dificuldades financeiras, passando por uma série de coisas, mas elas não mediam esforços para estar nos cultos. E na medida que os anos passaram, essas pessoas cresceram, adquiriram conhecimento, fizeram rema, alguns fizeram escola de ministros, e alguns, amado, essas pessoas perderam o melhor da vida, que é a vida de simplicidade, a vida de humildade. Que foi isso que fez com que aquelas pessoas crescessem e Deus tivesse acesso ao coração delas. E sabe, amado, nós não podemos perder isso de maneira nenhuma. Então, com o passar dos anos, vamos sempre precisar fazer ajustes e também rever conceitos em nossa vida. Eu vou te dizer, o pastor Natanael disse aqui, sabe, amado, nós precisamos rever coisas, nós precisamos olhar para a nossa vida, nós precisamos avaliar. Sabe, quando você pega um voo pequeno, um voo que tem uma viagem curta, como de São Paulo para o Rio de Janeiro, o comandante ele ajusta lá o voo lá e ele vai rápido, é um voo muito rápido, não tem esse cuidado de ficar ajustando rota não. Mas se você pega um voo longo, você volta e meia, você tem que corrigir o curso do avião, né? E assim é a nossa vida, sabe? Eu acredito que você espera ter uma vida longa, mas volta e meia você precisa corrigir o curso, porque senão, amado, você vai sair fora da vontade de Deus, sair fora da rota, daquilo que Deus tem para a sua vida. E eu acho muito pertinente esse assunto, sabe?
Então é uma escolha que nós vamos ter que fazer de volta e meia, ajustar a nossa vida, olhar para a nossa vida de oração, olhar para a nossa vida de leitura, olhar para a nossa vida de consagração, a nossa vida na igreja, a nossa responsabilidade como pai, como mãe, como filho de Deus, né? Como pessoa, como ser humano, como indivíduo. Nós temos que volta e meia rever. Rapaz, eu estou no caminho certo, eu estou na rota certa, como é que está o meu coração? A Bíblia dá essa orientação de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. É lá que são depositadas, né, as verdades que Deus tem para a nossa vida. Então eu preciso fazer essa escolha. Que escolha é essa? A escolha de viver bem em todas as áreas da minha e da sua vida. Agora, para isso, vamos precisar fazer o quê? Escolhas, mas escolhas certas. Amém, irmãos? Principalmente de acordo com a vontade de Deus. Portanto, vamos precisar de quem? Do Paracletos, do Espírito Santo, para nos guiar, nos dirigir a toda a verdade, para nos ajudar a corrigir o curso. É Ele que foi enviado do céu para nos ajudar. Você está aqui comigo? É Ele que sabe o plano da redenção para a minha vida, o plano perfeito de Deus para a tua vida. Então, aquele tempo a sós com Deus, na sala de aula, lembra? Ele é o professor da nova aliança. Quanto tempo você não vai para a sala de aula com Ele? Não é visitar a escola, é ir para a sala de aula. Porque senão a gente vai achar, por conta de alguns conhecimentos que adquirimos, que não precisamos mais sentar para aprender. E sabe, amado, quando Jesus vai ensinar sobre humildade, Ele chama uma criança e coloca no meio dos discípulos, no meio do povo. E Ele diz que quem não se humilhar como essa criança, não entrará no reino de Deus. E humilhação, que humilhação é essa? É deixar o que está fazendo para fazer aquilo que Deus chamou para fazer. E muitos de nós, se não tomarmos cuidado, vamos fazer escolhas erradas. Vamos fazer escolhas com base nos próprios desejos, com base naquilo que a gente acha e pensa, com base no que esse mundo e esse sistema nos guia e nos leva. E amado, você foi chamado para ser guiado pelo Espírito de Deus. Você foi comprado por um alto preço, você não faz o que você quer. Amém? Lembra, você foi criado para um propósito. Você não pega a sua vida e aponta para onde você quer. Amado, você deve apontar a sua vida para onde Deus aponta ela. Você está aqui comigo? Então é muito importante entender isso. Então eu creio que todos nós sabemos a vontade de Deus para cada um de nós. Creio que entendemos o caráter de Deus, mas amado, mesmo assim, você vai precisar volta e meia sentar, sabe, corrigir coisas na sua vida, sabe, amado, essa é a proposta de Deus, eu digo que diária, para mim e para você, sabe, quando a gente entende o caráter de Deus, e eu sei que você sabe sobre isso, Tiago capítulo 1, verso 17, a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir o quê? Variação ou sombra de mudança. Deus não muda. O que Ele planejou para você, Ele não mudou, Ele não vai mudar. Amém? Eu não sei. Então o plano de Deus para a sua vida, além de ser bom, perfeito, agradável, eu vou te dizer, não vai mudar. Não imagina, amado, que você vai agora estabelecer outro projeto e Deus vai ter que abençoar aquilo. De maneira nenhuma. Você está aqui comigo? Então tem que ser da maneira de Deus. Amém, irmãos? Eu entendo, quando nós olhamos para a igreja, depois de anos de pastoreio, e depois de você aprender com a sua própria vida, eu entendo algumas coisas. E eu vou te dizer da minha vida, e a gente aprende olhando para a vida das pessoas também. Eu entendo que uns têm vontade de escolha fraca, outros têm uma vontade muito forte e obstinada. Agora temos que tomar cuidado com os desequilíbrios. Muitos perdem o melhor de Deus por não sintonizarem os seus desejos, propósitos e vontades com a vontade de Deus. As pessoas não sintonizam direito, né, as suas vontades com aquilo que Deus tem. E o que Deus tem, amado, é bom para a minha vida, para a sua vida. Você está aqui comigo? Mas alguns têm uma escolha fraca. Alguns acham, não, eu vivendo de qualquer jeito está bom. Ou se eu for no culto uma vez, só está bom, sabe? É uma escolha fraca. Alguns têm uma escolha obstinada. Vai para os exageros, vai para os extremos. E isso também é perigoso. Agora, eu preciso alinhar, sintonizar os meus desejos, propósitos e vontades de acordo com a vontade de Deus. Então, essa mensagem, a proposta dessa mensagem que eu estou trazendo aqui para você hoje, é despertar em mim, em você, um autoexame da nossa própria vida, para que nós possamos identificar o que está bem e o que eu preciso rever,
e no que se refere à forma de como estamos usando a nossa vontade e também fazendo as nossas escolhas. Essa é a proposta dessa mensagem, que a gente faça um autoexame da nossa vida. Sabe, amado, a Bíblia diz que Deus ele tem cuidado de nós, mas Ele nos confiou coisas para cuidar, e aquilo que Ele nos confiou, e eu digo propriamente o nosso corpo, a nossa vida, a nossa família, talvez um departamento, ou a igreja que você pastoreia, ou a sua vida mesmo, você está cuidando disso da forma certa? Sabe, eu gostei do que a Sandra falou ontem, daquela ótica, né? Eu não lembro exatamente, mas ela disse... um relato, né, que um homem escreveu perto dos seus 60 anos, não foi isso? Ele tinha passado agora por um problema, ele estava se aposentando, né, de algo que ele fez 30 anos trabalhando, que ele gostava muito, e agora ele passou por uma cirurgia, tirou a vesícula, e ele estava escrevendo que aquele ano tinha sido um ano muito difícil, porque ele agora estava se aposentando, ia parar de fazer o que ele gostava, e teve que fazer uma cirurgia da vesícula, o filho dele tinha passado por um acidente, e ele tinha quase perdido o filho, e ele resume, escrevendo naquele papel que ele deixou lá, que aquele ano foi um ano muito difícil para a vida dele. E quando a mulher dele viu aquilo, ela pegou com uma outra ótica e escreveu. Ela disse, graças a Deus, o meu marido, depois de 30 anos de emprego, agora pode estar em casa para poder escrever, fazer o que ele sempre gostou, agora com tempo. E aí, ela também escreveu, graças a Deus, o meu marido ficou livre de uma vesícula que há anos trazia dor para ele. Graças a Deus, o meu filho foi livrado por Deus de um acidente ileso. São óticas diferentes. Mas dependendo de como você trata a sua vida, da forma como você olha, é um problema. Por isso que eu estou falando, amado, que nós temos que fazer as escolhas certas, de olhar de acordo com como Deus vê. A Bíblia diz, pensai nas coisas lá do alto. Amém? Falai das coisas lá do alto. Não é para falar de desastre. Sabe? E o mundo, esse sistema tem, se você não tomar cuidado, vai te levar. O que dá errado, você não vê a mão de Deus. Deus está te livrando de coisas e você não percebe. Porque você acha que sabe tudo e você entende tudo. Mas quem sabe tudo é Deus. Ele diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o fim que desejais. Você pode repetir comigo e falar assim, Deus é quem sabe. Sabe, amado, se você soubesse tudo, você não estaria passando o que você está passando. Deus é quem sabe. A Bíblia chega a dizer em outro lugar, em Provérbios capítulo 3 e no verso 5... Deus te dá uma orientação, confia em mim. Agora de que forma? De todo o teu coração. E não te apoie no seu próprio entendimento, não te estribes no teu próprio entendimento, que Ele está dizendo, pode fazer planos e projetos, mas não te apoia neles não. Agora faz uma coisa, reconhece-me em todos os teus caminhos e eu endireitarei as tuas veredas. Deus é quem sabe, irmãos. Amém? Então essa autodependência, esse pastorear-se a si mesmo é um perigo. Quando Deus falou com Abraão, Ele falou assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Amado, eu e você não, Deus, eu quero o projeto inteiro. Quero avaliar para ver se eu vou aceitar. As pessoas querem o projeto todo. Eu quero, como é que vai ser no meio do caminho a provisão? Vai ter o que no meio do caminho? Vai ter churrascaria? Vai ter o que aí? Vai ter aqueles lugares para comer um lanche? Como é que é os hotéis? Que estrada é essa? Deus falou assim, sai. A única ordem foi sai. Do meio da tua parentela, do meio do teu... vai para um lugar que eu te mostrarei. Mas antes, eu não sei se você lembra, Deus tinha firmado uma aliança com ele. Ele falou assim, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Mas para as pessoas não basta Deus dizer que vai te abençoar e que vai te multiplicar. Eu vou assim, olha, então sai. Não, sai não, espera aí. Como é que vai ser? Eu já disse, eu vou te abençoar e vou te multiplicar. Agora, eu entendo que o problema no caminho não é as coisas, somos nós que achamos que sabemos tudo. Amém, irmãos? Então,
nós precisamos, volta e meia, rever. Algumas pessoas começam bem, mas no meio do caminho desanima. Ou no meio do caminho, porque aprendeu algumas coisas, agora acha que sabe e que agora a vida ele pode determinar para onde ela vai apontar. Não é assim, amado. Deus não mudou. O Evangelho não mudou, Deus não mudou. Agora as pessoas acham que pode fazer as coisas como se tivesse tudo bem. Não é assim. Então a proposta dessa mensagem é despertar em nós o quê? Um autoexame, para a gente olhar para a nossa vida. Amém? Agora tem um outro cuidado que eu acho importante, e é o quê? É o valor da prudência em alguns momentos. Também outra coisa que é importante, o poder da ousadia nas horas certas e, acima de tudo, a necessidade da dependência de Deus para fazermos as escolhas certas. Você está aqui comigo? Essas coisas são importantes demais. E o que é importante? O valor da prudência. A Bíblia diz que nós devemos ser simples como uma pomba, mas também prudente como uma serpente. Quando se lembra disso? Então, o poder da ousadia nas horas certas. E, acima de tudo, a necessidade da dependência de Deus para fazermos as escolhas. Você não faz escolhas, amado, sem depender de Deus, sem ser orientado por Deus. Então as nossas escolhas, ela tem o poder de nos afetar. Agora calma aí, a curto, a médio, a longo e eterno prazo. Amém, irmãos? As escolhas que você faz hoje têm esse poder de te afetar a curto, médio, longo e a eterno prazo. Uma escolha errada hoje pode te levar para a eternidade, para um lugar que você nunca queria. E às vezes, essa escolha que você faz baseado no que você acha, no que você pensa, movido por orgulho, por soberba. Isso vai levar a tua vida para um lugar que você não quer. Sabe, amado, eu me lembro de uma mensagem que eu preguei aqui. Você recebe de Deus duas coisas na sua vida: uma mensagem e um cavalo. Você mata o cavalo e depois você faz o que com a mensagem? Se você não tomar cuidado, esse corpo ele vai apontar a sua vida. Se você não cuidar dele, ele vai apontar você para morrer cedo, para ter problema na velhice, para não cumprimento do seu chamado, porque os seus dias vão ser encurtados por não cuidar dele. O seu corpo, ele pode te apontar para um lugar. Por isso que o cavalo ele obedece quando está com o quê? Com um cabresto. A Bíblia diz assim também eu e você. Precisamos ter cuidado com a nossa vida. Não achar que sabe tudo. E sabe, amado, assim eu percebo nesses últimos dias, às vezes na atmosfera, aquela coisa de orgulho, de soberba. Cadê aquele povo da oração? Sabe, amado, eu me lembro de anos atrás da minha vida, quando eu me converti, o povo não conhecia muito a Bíblia, mas vivia de joelho. O povo não conhecia muito a Bíblia, mas vivia no monte orando. O povo não conhecia muito a Bíblia, mas vivia quebrantado. E sabe, eu vou te dizer, foi essa geração que nos alcançou. Agora essa geração que nós estamos vivendo, será que ela vai alcançar outras? Ou vamos criar soberbos, prepotentes? Pode ver, você, porque conhece alguma coisa, você acha que sabe tudo, mas cadê aquele povo da oração? Cadê aquele povo do círculo de oração, aquelas irmãs? Como eu fui molhado e abençoado por aquelas orações. Às vezes não orava muito em linha, né? Quando a gente vem para o Rema, a gente aprende a primeira coisa: está fora ou está dentro? Está fora ou está dentro? Só que eu descubro que hoje está todo mundo fora. Hoje é a geração, né, das mídias sociais, da performance. Mas eu me lembro da palavra, eu olho para algumas coisas, eu vejo Jesus, ele foi se hospedar na casa daquelas duas irmãs. Quantos se lembra? Marta e Maria. Está lá duas figuras importantes, uma estava para lá, de um lado para o outro, fazendo muitas coisas e distraída. E quando ela olha para Maria aos pés de Jesus, o que a Bíblia diz? Que ela vai reclamar, vai murmurar. Sabe que quando você vive uma vida de ativismo, você reclama de quem está em oração. E aí ele falou: Senhor, não te dá conta? Se ela disse que eu estou aqui e Maria está aos teus pés. Jesus falou assim: Marta, Marta, tu está distraída
em fazer muitas coisas. Então, distração e fazer muitas coisas são armas que o diabo usa. E ele diz, sendo que uma coisa é só necessário. E ele diz, e essa uma coisa não será tirada dela. Fala assim comigo, uma coisa só. E é exatamente o que essa geração não gosta de fazer, estar aos pés, orando, lendo e meditando. Essa geração gosta de exposição, não gosta do lugar secreto, gosta de mídia. Eu tenho cuidado, amado, com quem gosta muito de se expor. Não era o caso de Jesus. Eu tenho muito cuidado com isso. Jesus ainda é o nosso exemplo. Eu acredito, sabe, amado, hoje é um culto de ceia. Eu vou pregar para a gente, amém? Vamos ajeitar a nossa vida. Por que eu estou dizendo isso, amado? Eu vi o pastor João Roberto pregando no início da pandemia. Ele falou assim, eu acredito, amado, que essa pandemia vai nos levar para o lugar de oração, vai nos levar para o lugar de consagração. Aí depois ele pregou, ele falou assim, eu vi que essa pandemia não levou a gente para o lugar de oração, levou a gente para o desespero, levou a gente para qualquer lugar, menos para os pés do Senhor. Levou a gente para os jornais, levou a gente para qualquer coisa, menos para o lugar certo. Aleluia. Então, o poder da escolha é como uma direção de um carro. Um carro, ele pode nos levar a lugares maravilhosos, como também pode provocar acidentes terríveis e levar até mesmo à morte. Depende da escolha que a gente faça. E quando está obstinado, quando está cheio de si, eu vou te dizer, isso é um perigo. Esse é o tipo de pessoa, o motor 6 cilindros, é um Camaro. Obstinado. Acha que nunca vai encontrar uma curva que vire ele para o barranco. Então, o meu receio seja que por conta desse sistema chamado mundo, muitos de nós não compreendamos tal verdade. Esse zelo, esse cuidado que nós temos que ter de ir aos pés. Sabe, amado, você sabe a importância de trabalhar, você sabe a importância de almoçar, tomar café, jantar, de assistir filme, mas você precisa lembrar da importância de orar. Você precisa lembrar da importância de ler, de meditar, de se alimentar espiritualmente. Sabe, eu estava dizendo para os pastores ali agora, nós estávamos tomando um café junto. Eu falei, se cuidar de igreja, se pregar o evangelho é para a gente pagar a conta, eu estou fora, eu não quero. Porque a proposta é a igreja ser a resposta para esse mundo perdido aí fora. A proposta é a gente estar tão cheio de Deus que quando as pessoas precisarem de um milagre, a gente está pronto para orar. Eu estava aqui agora no chat, uma irmã Marli, que eu acho que é de Cachoeira, ela estava acompanhando um dos nossos cultos, internada no hospital, e ela mandou no chat, eu estava ali, eu olhei, ela falou assim, pastor, ora por mim. E eu, quando eu subi, eu orei por aquela irmã, e aquela irmã foi curada milagrosamente naquele culto. Se o evangelho não for isso, eu estou fora. Se eu não me edificar ao ponto de alcançar pessoas, não é evangelho, isso é missa. Ou não, é outra coisa. Esquece que eu falei, gente. Eu não quero viver um evangelho assim. Seja o que eu fizer para o Senhor, aquilo que eu fizer precisa afetar a vida das pessoas. Não é afetar a minha vida. Porque o dom que está para a minha vida é para as pessoas. Se aquilo que eu faço, eu penso que aquilo vai me promover, isso é o mesmo sentimento que estava em Lúcifer. Tem gente que não tem mais paciência com quem não aprendeu ainda, já viu? Errou de novo, você também um dia não sabia fazer. Tenha paciência com teu irmão. A Bíblia diz no livro de Tessalonicenses que você tem que amparar os fracos, desanimados. E a Bíblia diz lá no final para você ser longânimo com essas pessoas. Mas pastor, ele não aprendeu faz muito tempo. A Bíblia diz, está escrito lá. Por isso que Deus colocou você do lado dele, porque você é que precisa ser tratado. Talvez a burrice dele precisa tratar a sua falta de humildade. Acho que eu estou pregando bem. Você se acha tão bom que agora qualquer coisa estrela, qualquer coisa rouba, faz você descer da cruz. Já viu? Qualquer coisa.
Está lá no céu, de repente está no inferno. Qualquer coisa tira as pessoas, sabe, da vida com Deus. Basta pisar no calo, basta uma coisa dar errado. Então as pessoas fazem esse tipo de escolha. Por quê? Falta de humildade. Às vezes as pessoas vêm me procurar com um problema. Ela falou assim, eu falei, meu irmão, você precisa orar. Ela falou, pastor, eu oro o dia inteiro. Eu fico até com vergonha. Falei, não, eu estou falando de orar em línguas. Pastor, eu oro o dia inteiro em línguas. Eu falo, misericórdia. E aí, dentro de mim, eu falo, essa criatura diz que ora o dia inteiro e ora o dia inteiro em línguas. Como é que não muda? Que demônio é esse que está aqui? Já viu as pessoas, pastor, eu oro o dia inteiro e não muda. E a maior prova que não muda é a mentira que está falando para o pastor. Porque está com problema e diz que ora o dia inteiro. Quem ora, amado, não está andando em problema, não. Está andando em alegria, em paz. Só uma mentira do diabo. E tem a cara de pau de dizer, eu oro o dia inteiro. Falando, estou falando línguas. É, línguas. Falei, mentiroso, você está aqui agora e não está orando, rapaz. Já viu isso? E depois essas pessoas, quando está com problema, quer confessar a palavra. Senhor, aleluia. Que Senhor, aleluia? Não é assim não, gente. Vá até Deus na hora que precisa. E na hora no que precisa, não é não. Então assim, a gente tem que rever conceitos. Sabe, eu estou procurando aquele povo. Sabe, amado, eu queria chegar aqui e encontrar o povo de joelho orando. Eu queria olhar para aquele povo de consagração, aquele povo, sabe, não sabia nada, mas quando vinha quebrantado para o culto. Sedento, cheio de Deus. A gente não sabia cantar, eu fazia o DJ. Era DJ. O fogo caía. O povo dançava e pulava. Eu falei, rapaz, o povo é mais doido que eu. Era aqui, ó, no notebook. E o povo chorava. Hoje, uma banda boa, maravilhosa, povo. É o que é isso? Decadência. Da graça decaístes. E alguns estão sentados, rapaz, se o pastor me colocasse para pregar hoje, eu arrebentaria hoje com esse culto. Prazer, Lúcifer. É o desejo, né? O desconforto de estar embaixo, o desejo de ser igual e o desejo de estar acima. As pessoas têm desconforto de ser servido da palavra. Eles que querem servir. Mas querem servir o quê? O cálice da contenda. Então eu receio isso, sabe, irmão? Hoje nós estamos conversando aqui, não estou nem preocupado com... Quando a gente estava com culto online, a gente fica com mais cuidado. Mas como você está aqui, eu vou esquecer do online. Eu sei que eles estão lá ouvindo, mas vou tratar aqui, amém? Se pelo menos a gente aqui se arrepender, vai ser um sucesso. Amém? Então, amado, Deus quer nos ajudar e nos auxiliar a construir o que é o nosso próprio destino. Amém? Mas uma escolha errada ou a falta da escolha pode atrasar ou até mesmo abortar o cumprimento da vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Sem que você perceba, você pode dar passos, ou você começa a falar, começa a apontar a sua vida para uma direção que Deus não está apontando, e o diabo vai fazer para que tudo aquilo dê certo. E você está vendo, é Deus. Não é Deus não, é o diabo. Então, quando olhamos para o início da nossa conversão, pode lembrar do início da sua conversão como era. Havia tanta fome, havia tanta sede. Eu estou falando de mim agora. Irmãos, não tinha dia para mim. Quando não tinha culto na minha igreja, eu ia procurar culto na igreja dos outros. E não é porque... é porque era fome e sede. Eu fui em todas as igrejas que você imagina. Todas. Passei vergonha em algumas. Já contei aqui. Porque umas eu sentei no lugar errado. Na minha igreja não tinha aquele negócio, todo mundo sentava junto. E eu sentei no lugar lá. Eu estranhei que só tinha irmã do meu lado. E aí depois eu fui convidado para sair daquele lugar. Falei assim, o irmão pode sair daí? Falei, não, eu vim assistir o culto. Mas aí não é o seu lugar. Não? Por quê? Não, o seu lugar é do outro lado. Falei, desculpa, mas não tem problema, eu queria ouvir a palavra, eu sento lá. Não tem problema não. Agora tem irmão, se pedir para você levantar, pronto, acabou o culto. Satanás se aposta dele na hora. Tira ele do lugarzinho dele que ele acha que é dele.
Pronto. O demônio se levanta. É rápido. E eu falei, não tem problema, eu vou lá para o lado de lá. Sentei. Foi bem diferente o culto da minha igreja, eu confesso. Bastante testemunho. Agora, a banda boa. A orquestra. Falei, rapaz, que coisa linda. Porque eu estava acostumado só com... Eu nunca tinha visto aquilo. Eu achei bonito, eu falei, né? Que legal. Aí eu estranhei quando os irmãos quis beijar no rosto. Um irmão, um bigodão bem grande, veio me beijar. Eu falei, eu ainda não estava nesse nível, né? Eu ainda estava desenvolvendo a minha salvação. Esse negócio de beijar no rosto, macho, não dava ainda muito certo. Ainda eu estava meio cascadura assim. E eu fiquei com vergonha depois, que eu até fui embora do culto. Fiquei com vergonha do irmão. Mas era um irmãozão, beição de bater bolo. Eu falei, não, aqui não. Aí eu fiquei com tanta vergonha, eu fiquei constrangido, eu fui embora. Aí nunca mais voltei naquela igreja. Mas havia fome, havia sede. Às vezes eu sabia que ia ter oração, numas igrejas lá perto que as irmãs iam orar, meu irmão, eu ia lá ajoelhar também. E eu queria botar a mão na minha cabeça, eu queria que lascar a mão na minha cabeça. Pode mandar embora tudo que tem aí. Eu queria ver Deus se mover na minha vida. Eu queria pagar as contas, eu queria ver a Sandra feliz, eu ia para a igreja, eu queria estar na igreja, eu pedia, pastor, tem alguma coisa para fazer na igreja aí? Eu queria estar naquele ambiente, eu queria, fazer alguma coisa. Eu me lembro que eu derrubei árvore, me amarraram para derrubar as árvores lá em cima, me puxaram, tudo eu queria para estar lá, eu queria dirigir para o pastor, eu queria lavar o carro dele, mas porque eu sabia que aquilo era para o Senhor, porque eu queria estar perto. Na hora de ir para a igreja, meu Deus, que alegria. O culto começava às 6 horas, 3 horas eu estava na igreja. E a Sandra falou, Zé, para que ir cedo? Eu falei, Sandra, para preparar as coisas. Já está tudo preparado. Tá, não. E chegava lá, arrumava alguma coisa para fazer, limpava o negócio, botão assim e tal. Aleluia. Orava, oh, aleluia, Senhor, daqui a pouco a palavra. Tinha sede e fome hoje. Os irmãos chegam aqui de zóio inchado, com o bucho cheio de pão e de café. Nem um pingo de reverência. Então assim, amado, as coisas precisam mudar. Aí depois queremos, Senhor, envia a tua glória. De que jeito? Queremos milagres, queremos as manifestações do poder. Eu não sei se você sabe, a vinda de Jesus será marcada por sinais, por milagres, por salvação de almas. E a Bíblia diz que isso vai ser feito por meio de nós. Você tem noção disso? Agora, você está edificando a sua fé, a sua vida para isso? É isso que eu fico pensando. Então a nossa busca era intensa e sem interesses. Tudo que queríamos era a presença. Nós valorizávamos coisas tão simples, porém poderosas, que hoje elas foram sufocadas pelo conhecimento e muitas vezes pela falta de humildade. Paulo exortou os Gálatas. Ele falou assim, rapaz, vocês corriam bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Ele fala assim, da graça vocês decaíram. Já parou para pensar, amado? Paulo escreveu para aquela igreja, vocês caíram da graça. Sabe o que é cair da graça? Não ter mais a ação e o favor de Deus operando na sua vida. Você até vai para o culto, você até participa das lives, mas a graça não está mais operando. Você vê as coisas com dificuldade, as coisas não acontecem, porque não tem paixão mais, não tem sede, não tem fome mais. Agora se tornou religião. Então Deus sempre vai propor o quê? Uma escolha. Ele falou assim, volta para onde você caiu. Mas fala isso para alguém que conhece a palavra. Meu irmão, você precisa voltar onde caiu. Caiu do quê? Que caiu do quê? Mas na hora. Eu falei, meu irmão, cara, tu está errado. Por que estou errado? As pessoas não aceitam. Elas se vestiram, não com as vestes da humildade, mas com o casaco da arrogância. Casaco de couro. Mas Deuteronômio capítulo 30, verso 15, a Bíblia fala que Deus propõe a vida e a morte. E olha só o texto, ele diz assim, vê que proponho hoje a vida
e o bem, a morte e o mal. Agora, de que forma? Se é condicional, se guardares o mandamento que hoje te ordeno. E que mandamento hoje? Que ames o Senhor teu Deus. Não só isso, que ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Aí sim, então viverás, e a Bíblia diz, e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, presta atenção, e fores seduzidos, e se te inclinares a outros deuses ou a outras situações e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais. A Bíblia diz, passando o Jordão para possuíres. 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas o que ele diz? O que ele diz? Escolhe, faça a escolha. Escolhe, pois, o que? Ele diz a vida. Ele diz o que é para você escolher? Para que vivas, tu e a tua descendência. E eu acho isso sério, porque a escolha que você faz envolve a tua descendência. Se você faz uma escolha errada e só você se arrebenta, que te vire. Mas o problema não é isso. É que você faz uma escolha e a tua descendência também paga. Lembra de Davi? Morte sobre a família. Espada sobre os filhos. Ele diz assim: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. 20. Amando o Senhor teu Deus, não só isso, dando ouvido à sua voz. Repita assim comigo: dando ouvido à sua voz. E eu quero que você pegue isso. Eu já preguei sobre isso. Deus vai levantar uma voz sobre a sua vida. Você pode ouvir Ele no seu espírito, mas Deus vai levantar uma voz sobre a sua vida. Aí a Bíblia diz: e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, ou os longos dias sobre a terra, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, nesse texto aqui, vemos Moisés trazendo uma advertência para o povo. Ele sabia que logo em seguida ele teria que fazer uma escolha pelo seu sucessor, que seria Josué. Agora, da mesma forma que Deus falou por meio de Moisés, o Espírito Santo quer também nos falar hoje. Deus deu uma orientação para aquele povo. Vocês precisam escolher. E Moisés estava falando aquilo com base no que ele iria passar e no que iria se levantar. Josué seria levantado e Moisés dá uma orientação: escolhe, pois, a vida, escolhe amar o Senhor, independente de quem vai ser levantado. Amém? Porque nós, nas nossas cabeças, a gente faz a escolha. Sabe, amado, às vezes as pessoas fazem uma escolha: rapaz, olha, eu vou embora dessa cidade, ou eu vou para outro lugar, ou para lá, ou para cá, porque vai ser melhor para mim. Quem disse que tem que ser melhor para você? Tem que ser melhor para Deus. Sua vida não te pertence. Você não se congrega por comodidade. E eu me lembro de pastor Bud contando uma história de uma irmã do início do ministério. Ela trabalhava no órgão público, e uma irmã maravilhosa, e ela recebeu uma proposta para vir trabalhar, acho que no interior de São Paulo, aqui perto de Minas, lá perto de Uberlândia, para aquela região ali, eu não lembro, para ganhar 3 vezes mais. E ela procurou o pastor: pastor, eu queria te agradecer. Não, ela procurou o Guto, e falou com o Guto, e o Guto falou assim, ela falou assim: pastor, eu recebi uma proposta e eu estou indo embora, eu vou ganhar 3 vezes mais, vai ser uma bênção para a minha vida, e tal, e tal, e tal. E ela falou assim: eu queria te avisar, e tal. Aí o Guto falou assim: irmã, eu acho que seria melhor você falar com o pastor Bud. Aí ela falou assim: para quê? Ela falou assim: eu acho melhor. E aí ela falou assim: pastor, eu queria contar uma bênção que aconteceu na minha vida, eu estou sendo promovida, isso, e eu queria que o senhor soubesse que eu estou indo e tal. Ele falou assim: irmã, deixa eu te perguntar, lá tem verbo da vida?
Não, não tem, mas por quê? Eu falei assim, como é que você vai sair de um lugar e vai para um lugar que... Porque você lembra, irmã, essa igreja levantou você, e isso. Como é que você vai lá, tem uma igreja que crê como você crê? Não, mas não tem necessidade, irmã, deixa eu te dizer, você está dando um passo para fora da vontade de Deus. Ela ficou braba. Não, as pessoas pensam que manda na minha vida. Não, eu é que sei da minha vida. Ele falou assim, irmã, eu não mando na sua vida, mas só estou dizendo que você está dando um passo para fora da vontade de Deus. Resultado, foi embora. Poucos meses depois, um tempo depois, o pastor Bud é informado que aquela irmã agora é acometida de câncer e infelizmente aquela irmã veio a falecer. Sabe, irmão, dar um passo para fora da vontade, você apontar a sua vida para onde não é a vontade de Deus é um perigo. Você foi comprado, a sua vida não te pertence. Quantos creem que vai para o céu? Amém. Agora, qual é o caminho que te leva para o céu? É o que você determina? Não. Você sabe o caminho? Não. Mas como é que você vive apontando a sua vida para lá e para cá? A Bíblia diz o que você tem que fazer. Escolhe, pois, a vida. Escolhe a palavra, escolhe ser guiado pelo Espírito. Ele é o Espírito da verdade, Ele sabe o que Deus tem para a tua vida. E às vezes Deus vai nos chamar para fazer coisas que nós não queremos mesmo. E o poder está na obediência. Porque Ele diz, eu é que sei. Os pensamentos têm a vosso respeito. Mas no final você vai ver que Ele vai conceder o desejo do teu coração. Mas o processo quem estabelece não é você, é Deus. Amém, irmãos? Moisés, nesse último discurso, ele de forma clara e objetiva, trata dos seus últimos 40 anos. E ele fala sobre a lei e apresenta de forma simples o cuidado que o povo teria em ouvir e obedecer os mandamentos, instruções e direções do Senhor. Logo no início do seu discurso, ele mostra ao povo o que Deus propõe. Deus dá ao povo o direito de escolha. Amém? Deus dá o direito ao povo o direito de escolha, porque você tem o livre-arbítrio. Mas Deus diz o que deve fazer, mas você faz se quiser, você não é obrigado. Amém? Você tem um livre-arbítrio. Deus não interfere nisso. Por isso eu acho muito sério e pertinente essa mensagem para nós nos dias de hoje. Porque esse tipo de situação que se levantou deveria fazer a gente apontar a nossa vida para o Senhor, para a vida de oração, de consagração. Mas essa situação nos levou para o desespero, nos levou para o medo de ficar com dívida, nos levou para o medo de ficar doente, nos levou para o medo de passar por um monte de coisas, menos para a palavra. Então por isso eu acho sério. Porque são exatamente as nossas escolhas que determinam o nosso futuro e que certamente vai afetar o nosso destino. Amém, irmãos? Não é Deus quem o determina, muito embora Deus seja soberano. Agora Ele confiou ao homem o seu próprio destino. Você determina. Agora Ele diz o que você deve fazer, mas Ele não te obriga. Agora as pessoas fazem a escolha de sofrer. A vida que você está vivendo hoje foi uma escolha que você fez, foi uma escolha que eu fiz. Se você está sofrendo ou está passando por algumas coisas, você precisa conviver com isso. Essa foi a escolha que você fez. Porque se eu faço a escolha de ficar com a palavra, se eu faço a escolha de ficar com Deus, de ser guiado pelo Espírito, a Bíblia diz que vida está envolvida. Vai haver graça, vai haver favor, vai haver provisão. Agora, quando eu faço a escolha errada, vai haver as outras coisas também. Certamente vai haver, mas geralmente nós não queremos isso. Nós fazemos as escolhas certas e nós queremos que Deus mude as coisas. Quem vai ter que mudar vai ser você também. Somos eu e você que escolhemos ouvir e praticar a palavra de Deus. Por isso, amado, que eu me lembro do clássico texto que eu vi pastor Bud dizer. Mas ele diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Mas aí nesse texto cadê aqui? De Deuteronômio 30, no verso 19, a Bíblia diz, escolhe pois a vida para que vivas. Deus está dizendo, escolhe a vida. O que é escolher a vida? Escolher a palavra. Lembra de onde você chegou, amado? Às vezes você estava mal, arrebentado, mas você escolheu a palavra naquele tempo. Você escolheu consagração e aquilo te levantou.
Você precisa lembrar que aquilo mudou a sua vida. Como é que isso não vai ter poder agora? Só por causa de soberba e orgulho. Então, o verdadeiro sentido para a escolha da vida nesse contexto significa o quê? Ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a minha voz. Ele tem falado todos os dias. Se hoje ouvirdes a minha voz, a Bíblia diz: não endureçais. Pode ver o texto, amado. Quando eu não ouço a voz de Deus, quando eu estou com o coração endurecido. E como é que eu endureço o coração? Soberba, altivez, orgulho, prepotência. Acho que sei tudo. E ele diz: eu é que sei. Sabe, a gente precisa se vestir com as vestes da humildade. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá maior graça aos humildes. Amém? Então, o verdadeiro sentido da escolha da vida, no contexto de Moisés aqui, significa ouvir a voz de Deus. Então, podemos dizer que a razão de muitos de nós não estar desfrutando de que nos é prometido é porque até escutamos a palavra de Deus, mas não tomamos a iniciativa ou a escolha de acrescentar a ela a prática do que ouvimos. Você está aqui comigo, irmãos? Por isso que Tiago, capítulo 1, verso 22 diz: tornai-vos, é algo que você faz. Tornai-vos o quê? Quantos lembra? Praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem muita gente enganada, mas dentro da igreja. Só ouve. Só ouvir vai te levar para o engano. O que vai te levar para a vida, para a direção certa, é praticar o que você ouve. Amém? Por isso a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Agora o que diz o restante do texto? Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse: misericórdia. Então, em outra versão diz assim: se vocês dispuserem a obedecer, irão festejar como reis, mas se forem obstinados, morrerão como cães. Essa é a verdade, e é o Eterno quem está falando. Então, amado, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala de algo muito importante. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 12, ele diz: assim também vós, ou assim também nós, visto que desejais dons espirituais, o que ele diz? Procurai progredir, procurai crescer. Com o propósito de quê? Para edificação da igreja. Por que você tem que crescer? Por causa do povo. Mas você está querendo orar para pagar a conta. Você está querendo crescer para comprar carro novo, para morar em casa boa. Isso é engano. Paulo fala com Timóteo sobre a escolha. Vitor, pode subir para cá. Paulo orienta Timóteo. Timóteo escolhe a palavra. Ele orienta ele. Você vai ver um verdadeiro pai, paternidade. O verdadeiro pai, ele, mesmo que o filho não goste, às vezes ele tem que falar o que o filho não quer ouvir. E na igreja, às vezes, amado, quando o pastor fala alguma coisa, não, é porque o pastor é soberbo, o jeito dele, ele é arrogante. Ele acha que sabe tudo. Amado, de fato eu não sei tudo não. Não sei mesmo. E aquilo que eu sei da palavra eu procuro praticar. E eu disse algo aqui alguns anos atrás. Eu falei assim: eu vou ser exemplo para vocês nessa área, vou ser exemplo para vocês também nessa área. E em todas essas áreas que eu falei, sabe, irmãos, eu tenho tido cuidado, o zelo e a humildade de praticar aquilo que eu falo. E eu tenho desfrutado da vida de Deus que está contido nessa obediência. Tenho desfrutado. Eu estou dizendo que é fácil? Não, não é fácil. Mas é possível você morrer para si mesmo. Você fazer o que Jesus fez, se esvaziar de si mesmo. Deixar sua glória para aceitar o caminho da cruz. O caminho de rendição, de mortificação, de rever conceitos, de ajustar o curso da vida. Amém? Porque senão, amado, é em vão vir para a igreja. Amém? Paulo, ele fala de uma forma paternal para Timóteo.
ele dá as orientações antes dele partir para o céu. Ele diz: Timóteo, esse é o dever que eu te encarrego. Olha que dever. E ele diz ao filho Timóteo que segundo as profecias, segundo as palavras que você antecipadamente foi objeto, que falaram a teu respeito, combate firmado nelas, nas palavras, o bom combate. Não combate firmado nesse mundo, nesse sistema aí fora. Combate no que Deus falou para a tua vida, não no que você pensa e no que você quer. E ele diz de que forma? Mantendo fé e boa consciência. Sabe por quê, Timóteo? Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência de como começaram, agora eles não têm mais humildade. Eles rejeitaram a boa consciência e por isso eles vieram a naufragar na fé. Hoje eles estão apagados espiritualmente, não têm força para se levantar e ainda estão arrumando os culpados. Talvez o culpado é a esposa, o filho, o pastor é o primeiro da lista, as igrejas, o diácono. Essa igreja não prega amor e não vive amor. Já viu essas mensagens? Geralmente as pessoas que falam isso são as pessoas que não semeiam amor. Elas cobram o que elas querem colher o que elas não plantam. Porque se você plantar amor, você vai colher. Então eu sempre digo que o lugar que você e eu vamos chegar em Deus é uma escolha minha e sua. E Deus, e não de Deus. O lugar que eu e você vamos chegar em Deus é uma escolha minha e sua, e não de Deus. E o que eu acho mais sério, que tudo o que eu e você precisamos para chegar nesse lugar em Deus, Deus já nos deu todas as ferramentas, e elas estão disponíveis para mim e para você, para usar a hora que você quiser e o quanto você quiser. Então eu resumo dizendo que a vida que eu e você estamos vivendo, nós fizemos a escolha. Sua fé está edificada ao ponto que você desejou. Se você não crê para a cura, porque sua fé está edificada para isso. Se você tem dificuldade com contas, com finanças, é porque sua fé não foi edificada para isso. Porque se você ir para a sala de aula com o Espírito Santo, com Paracletos, ele vai te ensinar sobre a vida do reino de Deus. E ele vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Meu Pai se agradou em te dar o reino. Não se preocupe com essas coisas. Isso é de povo sem aliança. Você é dono de tudo. Mas enquanto você não crescer, você não difere de escravo. Você não tem porque você ainda não cresceu. Você não amadureceu. E o crescimento espiritual está ligado a você mesmo. Não está ligado a Deus. Não é a sua idade cronológica, mas é o quanto você se entrega a Deus. Amém? Por isso, amado, que eu e você não podemos viver uma vida de forma passiva e achar que está tudo bem. Eu preciso estar certo da escolha que eu faço, porque essa escolha vai apontar minha vida para algum lugar. Eu repito, o segredo não é como começa, e sim como termina. Nesses últimos dias, Deus tem falado comigo sobre voltar para as bases, como eu disse para você a respeito dos vídeos, a respeito da música que eu recebi. E essa semana eu ouvi uma frase. Quem me falou essa frase foi a Sandra. A Sandra, num período de oração, ela acordou, ela teve um sonho comigo, e ela falou comigo a respeito desse sonho. Ela falou assim: Zé, eu quero resumir dizendo uma coisa: retroceder às vezes não é algo ruim. Mas aí eu fiquei pensando sobre a Bíblia, sobre o que eu conheço da Bíblia. Rapaz, mas retroceder é para a perdição. E Deus falou comigo: o que eu estou querendo te dizer não é retroceder, é você voltar para o início, para as bases que te fizeram crescer, aquele lugar de fome e de sede. Retroceder é nesse sentido que Deus está falando comigo. Então o Senhor falou comigo de novo sobre a palavra retroceder, e Ele disse: não é para retroceder para trás ou para o passado, e sim para o lugar onde perdeu o senso de destino. Eu me lembro da minha vida, no início da minha vida cristã, e de estações que passei, que quando lembro, penso que só aquela vida de consagração de fome por Deus me levaram para um lugar de galardão,
em meio a tanta oposição. Pode ver, amado, no tempo mais difícil da sua vida, no tempo de maior pressão, que você decidiu ir para a vida de oração, de consagração, foi o tempo que você experimentou o maior milagre. Pode ver, pode lembrar. Aquele tempo que você decidiu orar, que você decidiu fazer. Eu quero te dizer, Deus não mudou, amado. Deus continua o mesmo. Precisamos voltar para as primeiras práticas. Sabe por quê? Senão o urgente pode tomar o lugar do mais importante. Filipenses capítulo 3, o verso 7. Quero chamar o grupo de música para cá. Eu estou quase encerrando já. Queria que você abrisse lá. Você vai ver o apóstolo Paulo, na sua vida, nas suas cartas, preso. Ele escreve a carta da alegria, a carta para os filipenses. E no capítulo 3, no verso 7, ele escreve dentro de uma prisão. Ele olha para o passado da vida dele e ele diz assim: o que para mim era lucro, o que para mim era status, o que para mim era diploma, ele diz: isso considerei por perda por causa de Cristo. Preso. E no 8 ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas essas coisas aí, e as considero como refúgio. Agora com o propósito de quê? Para ganhar a Cristo. E depois ele diz, e isso eu acho poderoso, e ser achado nele. Quando as pessoas olham para você, elas encontram Cristo. A sua vida aponta para Cristo. Porque Paulo diz assim: olha, tudo que eu sabia, tudo que eu valorizava nessa vida, ele escreve de uma prisão, eu reputei tudo como perda, com o propósito do conhecimento, da sublimidade do conhecimento de Cristo, e com o propósito de ser achado nele. Quando as pessoas procurarem o Senhor, quando elas olharem para mim, elas vão encontrar Ele. Essa era a proposta de Paulo, de ser achado nele, de as pessoas olharem para você, por causa da escolha que você fez, as pessoas encontrarem o Senhor em você. Por isso que Paulo disse: ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de leis, de obras, senão a que há é mediante a fé em Cristo. Eu só quero ser achado nele. Eu não quero ser achado nele por causa de obras, por causa do que eu fiz, mas aqui é mediante a fé em Cristo. E a justiça que procede de Deus, baseada no quê? Na fé. Então, amado, a nossa busca tem que ser como? Por Deus, intensa. Você não pode começar bem e parar no final. Por isso que o escritor de Hebreus diz: desejamos, porém, que continue mostrando até o fim a mesma diligência. Quem disse que é para começar bem e parar no final? E que do meio para frente você vai diminuir na busca? Devia ser ao contrário, porque a palavra é uma fonte inesgotável do conhecimento de Deus, mas as pessoas começam bem e depois, se você está na fonte certa, se a sua vida está apontando para o lugar certo, a Bíblia diz que é de glória em glória, é de fé em fé. Amém? Vai apontar crescimento, vai apontar maturidade. E quem fez a escolha certa, quanto maior conhecimento, maior humildade. Quanto maior conhecimento, maior consagração. Quanto maior conhecimento, você vai ver que essa pessoa vai gastar mais tempo com Deus do que qualquer em outro lugar. Você vai ver que os verdadeiros, os grandes homens de Deus não estão nas mídias. Eles estão, sabe aonde? No lugar secreto. E eu gosto da famosa frase do pastor João Roberto, que o que te credencia a galardão não é o que você posta no Instagram e no Facebook, é o que Deus vê no lugar secreto. Alô, você está aqui comigo? Não vai embora não, fica aqui. Você queria o culto presencial? Então fica. Amém. Aleluia. Lembra, os fariseus chegaram para o Senhor: Senhor, qual é o grande mandamento? Mateus 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho
E um deles, intérprete da lei, fala assim, intérprete da lei. Isso é os intérpretes da lei que faz essas coisas. Os que conhecem muito e praticam pouco. Querendo experimentar, já viu? Alguns quando quer te experimentar, esses são os intérpretes da lei, não são os praticantes. Os intérpretes da lei perguntou, mestre, aleluia, chama ele de mestre. Qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você é isso que diz a lei. Não dá para amar o Senhor de qualquer jeito. Jesus disse para aquele cara, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Depois a Bíblia diz, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o profeta Jeremias, sabe o que ele disse? O Jesus falando, você quer me encontrar? Não é de qualquer jeito que você vai me achar não. Quando você lembra o que ele disse? Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é quando você está precisando de coisas, ou quando você quer pagar suas contas, ou quando você quer um milagre. É quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí ele diz, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. E o que ele vai fazer? Qual é a proposta dele? Congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares de onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Segunda Crônica 7,14, ele diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então os ouvireis dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí a Bíblia diz, então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Os olhos de Deus vai estar abertos e os ouvidos dele vai estar abertos quando? Se o meu povo que se chama pelo meu se humilhar, orar, me buscar, e não é só isso, e se converter dos seus maus caminhos, mudar de rota, ajeitar o curso, então eu os ouvirei, e depois perdoarei os seus pecados. Tem que ter arrependimento, irmão, tem que ter mudança de rota, e sararei a sua terra. Aquilo que não estava produzindo, agora vai começar a produzir. Amém? E para a gente encerrar, Apocalipse capítulo 2 verso 1, a Bíblia escreve, ao anjo da igreja, ou ao pastor da igreja, ou ao membro da igreja, né? Vamos colocar todo mundo aqui. Ele escreve o quê? Essas coisas diz aquele que conserva, lembra que ele não muda, na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E o que ele diz? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a provas os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e vocês acharam eles mentirosos, e vocês têm perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Sabe, amado, quando eu olho para essa igreja aqui, até aqui é show. Pensa aí, é um elogio, não é verdade? É um elogio. Mas quando a gente vai continuar o texto, você vai ver no verso 4, ele diz assim: tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Agora, essa igreja aqui, pelo que eu olho, não tinha se esfriado. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja perseverante, era uma igreja que não suportava pecado, era uma igreja que não se deixava esmurecer, era uma igreja que não suportava mentira. Tudo isto é o que Deus espera de nossas vidas, mas não é tudo e não é o mais importante. Mas essa igreja, segundo Deus, estava caída, porque deixou o primeiro amor. Essa igreja estava no automático,
E às vezes precisamos ser nocauteados pela unção, como um culto como esse, para acordar. Às vezes vamos precisar mesmo ser chacoalhados. E o que me preocupa é pessoas ouvir esse tipo de mensagem e achar que está tudo bem. E isso pode acontecer, de dizer, não é comigo. Eu sou o primeiro da lista aqui. E qual é a coisa aqui? Ele diz, abandonaste o primeiro amor. Por que perdemos o primeiro amor? O primeiro amor é como fogo. Se colocarmos lenha, ele fica mais inflamado. Contudo, se jogamos água, ele se apaga. Falhamos por não alimentarmos o fogo e por permitirmos que outras coisas apaguem esse fogo do primeiro amor. O início, lembra? O desejo, a intensidade pela oração, pela leitura. Muitas coisas contribuem para que o nosso amor pelo Senhor se perca a sua intensidade. No entanto, há 4 coisas especificamente que eu gostaria de enfatizar aqui. Se quisermos nos prevenir e evitar esta perda, ou se quisermos uma restauração depois que perdemos este amor, precisamos entender esses aspectos e a maneira como eles nos afetam. Primeira coisa, o convívio com o pecado, ficar perto do pecado. A segunda coisa, a falta de profundidade, por falta de leitura e de vida na oração. A terceira coisa, a falta de tratamento, de tendo alguém para te dizer que você está certo ou que você está errado. A quarta coisa, as distrações. O primeiro fator de esfriamento do nosso amor para com o Senhor é o convívio com o pecado. Quer que eu te prove? A Bíblia diz em Mateus 24:12, não precisa abrir. E por se multiplicar a iniquidade ou o pecado, o amor de muitos se esfriará. Conviver perto do pecado, achar que é normal algumas coisas, ou viver de qualquer forma. Paulo diz para Timóteo, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Porque o amor de muitos se esfriaria e eles se deixariam levar. Os homens se tornariam o quê? Amantes de si mesmo, arrogantes, blasfemos, caluniadores, arrogantes, pastores de si mesmos. A Bíblia diz que amam mais os prazeres do que são amigos de Deus. E a Bíblia diz que é para você se afastar desses. A gente não faz isso, a gente fica perto e até curte as coisas que eles fazem. Pessoa que está fora do pecado vive uma vida errada e você dá um likezinho lá, curtindo aquele pecado e aquela vida errada. Você está vivendo uma vida errada. Quem disse que é para você curtir coisas do mundo? Quem disse que é para você curtir coisas que Deus não curte? Se Deus não curte, você não curte. O mundo não tem nada para nos ensinar. Então, amado, nós precisamos saber então o que é o primeiro amor. João 17:20 diz: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, amado, deixa eu te dizer uma coisa. Não é a performance da minha vida na igreja que vai determinar o primeiro amor, que vai determinar se eu estou bem ou mal. Devemos sair do ativismo, é muito perigoso. O primeiro amor está ligado ao início de um relacionamento. Vou adiantar aqui. Então, com base em tudo que eu falei, devemos voltar para onde? Para as primeiras práticas. As práticas aqui não é elogio. O que é isso? As primeiras práticas não é você voltar a orar para pregar. Não é você orar para ter as coisas. Eu não quero ser classificado como igreja caída. Eu quero voltar para o primeiro amor. Eu quero resultados de novo. Eu quero mudar, eu quero voltar a viver aquela vida, amado. E não viver essa vida do automático. Faça tudo o que deve ser feito, mas não abandone as primeiras práticas. Amém? Tenho descoberto que o sucesso na vida cristã está em não negligenciar princípios básicos estabelecidos nas Escrituras. Que você vai ver que a intensidade, amor pela palavra, se congregar. Amém? Por isso que nós devemos tomar cuidado para a gente não tomar o lugar do mais importante.
Muitos de nós temos fracassado justamente em coisas tão básicas e claras nas Escrituras, que é a negligência de entender as prioridades corretas para que fomos chamados, como por exemplo, a responsabilidade pessoal com a oração, leitura, meditação na palavra de Deus, vigilância, cuidado com o pecado e outros. O caminho de volta, o caminho é a restauração, ou o caminho da restauração, foi o próprio Jesus que propôs esse caminho. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Está em Apocalipse 2:5. Cristo mencionou no versículo acima 3 passos práticos para que devemos dar a fim de voltar para o primeiro amor. Primeiro, lembrança, lembra-te. Depois arrependimento. E depois recomeço, que é isso? Volta à prática das primeiras obras. E só para dizer arrependimento, não basta ter saudade das coisas que eram anteriormente. Sabe, as pessoas, rapaz, que saudade. Não basta ter saudade, tem que ter arrependimento. Amém? Não basta ter saudade, tem que ter arrependimento. É preciso que sintamos dor de estarmos perdidos no nosso primeiro amor. Precisamos lamentar, chorar e chamar pelo perdão de Deus. É imperativo reconhecer que a perda do primeiro amor é mais do que um desânimo ou qualquer outra coisa, ou crise emocional. É um pecado a falta de amor. O desinteresse para com Deus é um pecado. A semelhança dos profetas do Antigo Testamento, Tiago definiu como devemos nos posicionar em arrependimento diante do Senhor. Deve haver choro, deve haver lamento e humilhação. A Bíblia diz em Tiago 4:8, e eu encerro com isso: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. E Ele diz: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Fique em pé, por favor. Nós vamos cantar uma canção.